Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Charás. Meu nome é Daniel e daremos prosseguimento à nossa série das grandes teses. No episódio anterior, nosso amigo Al falou sobre Russell e a sua teoria das descrições definidas. Caso não tenham visto, recomendo que confiram. E bom, no vídeo de hoje falaremos sobre o pensamento de Pitágoras de Samos, que foi quem originou o termo filósofo. Pitágoras de Samos foi um filósofo um tanto quanto obscuro, seja no que se refere à sua história ou à própria filosofia que desenvolveu. Tendo influenciado grandemente nomes como o próprio Platão, o movimento que seguiu-se a ele, o pitagorismo, com a icônica afirmação "todas as coisas são números", carrega consigo muito mais do que pode aparentar à primeira vista, muito além de contribuições na matemática, tal como a conhecemos hoje. O pitagorismo foi um movimento que se desenvolveu historicamente de uma maneira esotérica, ou seja, restrita a poucos seletos e não aberta a qualquer pessoa. Os pitagóricos formavam grupos secretos, nos quais estudavam os mais diversos assuntos, que iam desde temas relativos à sociedade e à política, até profundas investigações metafísicas. O pitagorismo, assim, pode ser concebido de duas maneiras distintas, a exotérica e a esotérica. Com o passar dos anos, muitas distorções foram realizadas sobre o genuíno pensamento pitagórico, atribuindo a ele teses completamente absurdas e sem fundamento. E é precisamente sobre a busca do genuíno pensamento pitagórico que o vídeo de hoje tratará. A principal fonte a ser utilizada por nós será o livro Pitágoras e o Tema do Número, que, apresentando também diversos fragmentos de importantes pitagóricos, tem como finalidade não outra coisa que esclarecer o real pensamento do filósofo de Samos. Quando pensamos na filosofia pitagórica, de imediato vem à mente a famosa frase que afirma que todas as coisas são números, que é atribuída ao pensamento de Pitágoras. É comum vermos as pessoas enxergarem essa afirmação como uma tentativa de sobrepor a quantidade sobre todas as outras coisas, como uma redução de tudo ao quantitativo. Os feitos dos pitagóricos que chegaram até nós hoje são muito mais relacionados à matemática moderna do que a qualquer outra coisa. No entanto, o verdadeiro sentido dessa frase pitagórica vai muito além de uma consideração apenas quantitativa sobre a realidade, ou mesmo das investigações matemáticas que fazemos hoje. O número, para o genuíno pitagorismo, é também qualidade, indica assim certo princípio ordenador, definido como a combinação harmônica entre o par e o ímpar. O conceito de aritmos pitagórico, que é o correspondente ao termo número, é extremamente amplo, mas sempre presente em todo múltiplo, unificando o diverso sob uma unidade consistente. Pense, por exemplo, no conceito de cachorro. Atribuímos tal conceito a certa classe de seres, na medida em que notamos que eles adequam-se ao que construímos. Essa adequação, no entanto, exige que reconheçamos que, nos seres aos quais atribuímos tal conceito, há a presença de uma certa relação das partes com o todo que formam, a qual, sendo rompida, acaba também com a legitimidade em se atribuir o conceito ao determinado ser. Assim, não reconhecemos essa mesma ordem em outros seres quaisquer, que podemos conceituar como árvore, como homem, etc. Essa relação que dá-se entre as partes e o todo é o que os pitagóricos concebem como ordem. E o aritmos é essa ordem. É ele que entrega a fisionomia da estrutura de uma totalidade qualquer. A fisionomia, para mantermos o mesmo exemplo anterior, que caracteriza um certo cachorro, e faz, quando reconhecida por nós, ser legítima a aplicação do conceito que possuímos a tal ser. Essa ordem implica, na medida em que diferencia um múltiplo ordenado dos outros, uma certa proporção, pois se assim não fosse, se romperia a ordem realizada na coisa
para que se transformasse em outra coisa qualquer. E daí surge a compreensão do aritmos como a proporcionalidade intrínseca de algo, aquilo que delimita os moldes formais sobre os quais as partes da totalidade estão. Deste modo, ficam claros os motivos pelos quais podemos tomar o número como a essência das coisas, pois uma vez que a essência é aquilo em virtude do qual a coisa é o que ela é, a ordem que dá a fisionomia da coisa, que harmoniza sua estrutura, é exatamente aquilo que caracteriza e determina algo como tal ou tal. Refletindo assim sobre a realidade do número, cabe a importante pergunta: é ele apenas nas coisas ou é também alguma realidade em si mesma? Tem ou não ele um ser separado das coisas físicas que são por ele ordenadas? Como devem imaginar, os pitagóricos responderam tal pergunta de maneira positiva, e estão longe de terem assim feito sem fundamento algum, como será exposto em breve. Antes de tudo, cabe ressaltar um importante aspecto da cultura grega, que é o da visualização da realidade em dois planos: o plano fenomênico, mutável, contingente, e o plano imutável e eterno. Este é um aspecto tão fundamental que muitos o viram como grande mito grego. Spengler, um filósofo e historiador nascido em 1880, considerou que toda a essência da cultura grega estava fundada na aceitação desse mito. Bom, e o que isso tem a ver com a investigação pitagórica? Nada mais do que o fato desse mito grego no pitagorismo assumir agora uma roupagem filosófica, que podemos observar precisamente com relação à resposta da pergunta que fiz há pouco. Podemos enxergar o número sob dois aspectos: os números em si mesmos e os números que estão presentes nas coisas. Os primeiros são os números que servem de exemplo e molde às coisas, como a humanidade que em si mesma representa uma certa ordem, que quando atualiza-se o indivíduo concreto, ou seja, quando dá-se um homem, dá-se também de maneira necessária uma imitação dessa certa ordem. Esse número que em si mesmo é apenas aquilo que é e nada mais. A humanidade, enquanto tal, nada mais é que humanidade. É, portanto, infinitamente ela mesma, em sua pureza absoluta. A esses números chamam os pitagóricos de eidéticos, que vem de eidos, palavra grega que significa forma, ideia, essência, enfim. E os últimos, por sua vez, representam este número enquanto ordem presente efetivamente na realidade concreta, enquanto este ou aquele homem, que é apenas uma particularização da pureza que possui a humanidade em si mesma. Portanto, não a representa em sua perfeição absoluta, que inclui tudo quanto o homem pode atualizar. São esses os números chamados concretos. Uma grande razão que favorece a admissão destes números superiores para além dos números que estão presentes nas coisas sensíveis consiste no fato de que, se não se dessem, a proporcionalidade intrínseca que se atualiza na coisa, antes de atualizar-se, seria nada, o que, consequentemente, destruiria sua possibilidade de se atualizar, pois o nada não pode coisa alguma. Portanto, a redução dos números apenas ao que está presente no sensível enfrentaria problemas se fosse aceitada. No entanto, convém esclarecer que a residência dos números eidéticos não consiste em um lugar fisicamente separado. Não possuem eles uma localização espacial ou qualquer coisa do gênero. Eles habitam o mundo das aptidões do ser e não possuem subjetividade alguma, visto que são realidades puramente ideais que antecedem essas delimitações, bem como a própria universalidade, que é atualizada apenas no conceito posteriormente construído por nós, e também a singularidade, que se dá na coisa sensível. A subsistência destas entidades, se fosse absoluta por si mesma,
resultaria de imediato na aceitação da tese pluralista por parte dos pitagóricos, ou seja, a crença de que a origem das coisas reside em múltiplas entidades independentes entre si. Se o subsistir delas fosse absoluto, enquanto um mundo dos números que separa-se do nosso, de modo que este subsista também independentemente daquele, a posição que cairíamos seria o dualismo. Nenhuma dessas duas opções é verdadeira quanto ao genuíno pitagorismo, o que prova-se com a seguinte citação do pitagórico Filolau. A essência das coisas é uma essência eterna. É uma natureza única e divina, cujo conhecimento não pertence ao homem. Contudo, não seria possível que nenhuma das coisas que são, e por nós conhecidas, chegassem ao nosso conhecimento se essa essência não fosse o fundamento interno dos princípios dos quais o mundo foi formado, ou seja, dos elementos limitados e dos elementos ilimitados. A essência é tomada aqui no sentido de substância, o que significa que a substância das coisas, o que substá com relação a elas, as sustentando, não é senão uma natureza divina e única. Essa essência assemelha os princípios diversos, da semelhança que os une, evitando assim que se instaure um abismo entre eles. É dito também pelos pitagóricos que as coisas estão em Deus como no cativeiro, de acordo com a citação a seguir. Deus mantém todas as coisas como em cativeiro e revela que é um e superior à matéria. Isso vem a corroborar com a interpretação não dualista que aqui apresentamos, pois havendo princípios que independessem absolutamente de algo para ser, como poderiam ser os números arquetípicos, na hipótese deles possuírem uma subsistência absoluta por si mesmos, não seriam eles coisas sob a jurisdição divina, estariam elas fora de Deus, o que contradiria claramente a citação que há pouco expusemos. Deste modo, é claro que, para o genuíno pitagorismo, tanto os números concretos como os eidéticos subordinam-se a um princípio único, o que os afasta das tão famosas interpretações dualistas dessa doutrina. Em suma, tudo está em Deus e em seu poder. O fundamento último das coisas é o um, que corresponde à ideia de Deus, e é dito que este não é número. O motivo para tal é que o número envolve sempre o numeroso, ou seja, envolve sempre uma multiplicidade a ser ordenada, o que não existe no 1, porque ele é simples, não possui partes a serem ordenadas. E o 1 assim toma o papel de gerador dos números. Estes, de certo modo, dependem daquele em seu ser, o que aplica-se a todas as espécies de número, o que, lembrando da afirmação pitagórica de que tudo é número, significa que tudo depende do 1 quanto ao seu ser. Uma citação bastante interessante que nos leva a enxergar o quão profundas foram as investigações teológicas empreendidas de maneira esotérica pelos pitagóricos é a seguinte: aquele que comanda e governa tudo é um Deus um, eternamente existente, imutável, imóvel, idêntico a si mesmo e diferente de todas as coisas. Essa citação possui afirmações que em muito têm sido repetidas e justificadas em milhares de páginas, como se observa claramente no pensamento escolástico. Ela afasta também a imputação do panteísmo vulgar ao pitagorismo, na medida em que ressalta que há distinção entre Deus e o restante das coisas. Pois bem, abstemo-nos aqui de exposições mais detalhadas acerca da natureza do um e como os números relacionam-se com ele, bem como quanto às demais distinções entre os números, que já seria matéria para um futuro vídeo, dado que o atual visa apenas a uma exposição primeira do pensamento pitagórico. Um outro aspecto importante, que agora se tornará mais claro ao ouvinte, é que considera o pitagorismo que as coisas naturais são compostas por elementos ilimitados e limitados, pelo par e pelo ímpar.
E assim é, pois todas as coisas se constituem por uma mescla entre contrários. As coisas determinadas, na medida em que recebem a determinação a de ser uma certa coisa, excluem de si as possibilidades não atualizadas nesta determinação em específico, que, no entanto, não são nulas, são também entidades, o que dá uma presença a essa recusa, a essa exclusão. Com isso, as coisas são o que são e, simultaneamente, não são o que não são. São dois elementos essenciais a qualquer coisa que tenha um número. O que elas são é algo finito, delimitado, ao passo que não são infinitamente o que não são, pois as possibilidades do ser não atualizadas em tal ou tal coisa são ainda assim infinitas. Dessa maneira, as coisas são compostas pela finitude e pela infinitude, e as têm como elementos essenciais. O conceito de número assim se esclarece ainda mais. É ele a harmonização do par e do ímpar, do ilimitado e do limitado. É ele quem tem o papel de, lidando com a contrariedade da limitação e da ilimitação, torná-las concordantes entre si no ser concreto, em suma, organizá-las. Surge daí também o conceito de harmonia, que nada mais é que o acordo entre os discordantes, o que exige, claro, o número, o aritmos. Muitas são as outras espécies de números, só que para a exposição inicial que nos propomos a realizar aqui, aquilo que foi dito já basta. Agora faremos uma pequena recapitulação das teses pitagóricas que aqui foram apresentadas. Há um número nas coisas que as ordena, que é um número concreto. Há um número infinito e perfeito que serve de modelo ao número concreto, e é o número eidético. As coisas possuem um fundamento comum que impede o abismo intransponível entre elas. Há um ser eterno que governa as coisas e a partir do qual os números são gerados. E, como última tese, as coisas são compostas de princípios ilimitados e limitados. Bom, o pensamento pitagórico acerca dos números é extremamente amplo, e dado o caráter como o pitagorismo se desenvolveu historicamente, também é muito polêmico. Muitas são as divergências interpretativas no que se refere a esse tema. Entretanto, cremos ter apresentado uma visão bem fundamentada quanto a isso, que afasta as extremidades viciosas que podem surgir. Enfim, esse foi o vídeo. Espero ter sido suficientemente claro a respeito do tema. Dúvidas, sugestões ou complementos também são bem-vindos nos comentários. Se gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo e até a próxima.